do Flamengo na Libertadores e um misto de frustração. Eu digo um misto de frustração porque, com toda a expectativa que o Flamengo tem gerado na sua torcida, os flamenguistas, como eu, tinham uma expectativa que o Flamengo fosse ter uma vitória até certo ponto tranquila, né? Porque é um time de muito mais investimento, é um time que está com um sistema defensivo muito consistente, joga num cenário, num contexto muito mais competitivo que outros países sul-americanos, como a Colômbia, né? E pelo domínio todo que os times brasileiros vêm exercendo na Libertadores nos últimos anos. Então a expectativa era que o Flamengo fosse vencer o Milionários de uma certa forma até tranquila, mesmo jogando na altitude. Agora, quando eu digo misto, por outro lado, a gente também não pode deixar de reconhecer que o Flamengo pegou o time mais popular da Colômbia, que joga uma altitude de 2.600 metros, que não pode ser ignorado, vamos falar a respeito, e que com todo aquele ambiente, aquela atmosfera de Libertadores, estádio cheio, é o time mais popular da Colômbia, estádio cheio, aquela atmosfera toda, aquela correria desenfreada no segundo tempo, tomando proveito da altitude, ou seja, no final das contas, o Flamengo conseguiu um empate jogando fora de casa, na altitude, e isso é Libertadores. Em outros tempos estaríamos ali comemorando, mas é claro que a gente não tem que nivelar por baixo, a gente tem que nivelar justamente por cima. Então, eu acho que nem tanto, nem 8 nem 80, não é para comemorar, mas também não pode se menosprezar que foi um ponto conquistado fora e que o Flamengo tem todas as condições de se classificar em primeiro nesse grupo, deve se classificar em primeiro, e inclusive com a melhor ou uma das melhores campanhas da classificação em geral. Agora, falando sobre o jogo especificamente, houveram sim as questões da escalação e das mudanças, que eu acho que o Tite demorou a perceber algumas situações, como por exemplo o Igor Jesus de primeiro volante, de segundo volante. Ele não é um cara que tem ainda muita capacidade de armar jogadas, ainda pode desenvolver. Eu acho que até tem potencial para isso, mas esse cara seria o Pulgar, e o Pulgar estava de primeiro volante, ficando preso, então o Flamengo meio que não teve conexão no meio de campo com o ataque, aquela parte da transição, justamente porque o Igor Jesus estava muito nervoso. Ele estava muito nervoso e tecnicamente estava muito mal. E também ali o Vinha, né, perdeu um gol ali incrível na escala Davis, não sei, de 0 a 9 na escala Davis, talvez 8, 9. De 0 a 10, né? De 0 a 10 de 9, que 10 é do Davis. Mas o Vinha estava muito fora de ritmo, né? É um jogador que não está no ritmo ainda, né? É um jogador de um ótimo nível técnico, mas eu acho que não era para iniciar o jogo da Libertadores, uma estreia de Libertadores com o Vinha, e eu acho que já no segundo tempo já tinha que ter vindo Ayrton Lucas, né? Bom, fora essas questões da escalação e da substituição, tem um ponto que me chamou muita atenção, e eu acho que a gente não pode ignorar, que é a questão da altitude, né? Diogo, mas foi só a 2.700 metros, e se o Flamengo não consegue jogar 2.700 metros, o que dirá a 3.600 contra lá em La Paz, por exemplo? Mas eu acho que é justamente esse o problema, e eu vou compartilhar aqui minha opinião. Eu acho que o Flamengo teve mais dificuldade contra o Milionário do que vai ter contra o Bolívia. Porque, sabe, quando você pega um jogo à altitude de 2.600, 2.700 metros, é só você ver a história do Flamengo jogando nessas condições, a impressão que dá é que dá para jogar, sabe? Não é tão alto assim, sempre aquele discurso. Então, no primeiro tempo, o Flamengo ele meio que troca ali, né? Ele tenta controlar o jogo através da posse de bola, ele avança as linhas, joga no campo do adversário, e o jogo meio que fica equilibrado, meio parelho, ele passa a impressão que, pô, dá para jogar, dá pra gente impor a nossa melhor condição técnica. Só que isso é meio que uma armadilha desses times, porque quando chega o segundo tempo, o Flamengo, aí eles mostram a verdadeira cara deles, né? É aquela correria desenfreada, aquele monte de bola alçada na área. Isso é muito complicado, porque um monte de bola alçada na área, numa condição onde o tempo de bola é muito diferente do que os jogadores estão acostumados, isso gera muito perigo. Então, todos os jogos nessa altitude de 2.600, 2.700, você pode reparar, primeiro tempo o Flamengo dá uma sensação até de superioridade, ou seja, a impressão que fica quando voltar para o segundo tempo, a gente vai amassar, vai ganhar até com certa tranquilidade, mas o que acontece é justamente o contrário, a gente passa sempre um sufoco, e foi o que aconteceu agora no jogo contra o Milionário. No segundo tempo a gente passou um sufoco, porque parecia, sabe, o Flamengo estava, mas o Flamengo estava com um jogador a mais. Mas o Flamengo estava com um jogador a mais, parecia que estava com 3 a menos, porque os caras pareciam que estavam correndo contra criança, sabe? Então isso para mim tem muito a ver com a estratégia do time da casa e também, vamos dizer assim, com uma certa falta de malícia do Flamengo já nessas competições, principalmente enfrentando tantos adversários na altitude como enfrenta. Vocês vão ver que já em La Paz o Flamengo já vai estar com as linhas bem mais recuadas e ele tenta sim manter a bola
com ele, mas para descansar e não para avançar as linhas, para deixar o campo contra-ataque exposto para o adversário. O Flamengo não comete esse erro em La Paz porque lá ele já tem a consciência que ele tem uma limitação muito grande. Diferente de quando joga 2.600 metros, que ele acha que dá para jogar, né? Dá para encarar. Não só o Flamengo, outros times brasileiros também agem da mesma maneira, com exceção do Palmeiras, que joga com as linhas bem baixas mesmo. Então, minha expectativa é que para o jogo, na altitude que ainda temos nesse grupo, que é contra o Bolívar, o Flamengo possa ter uma postura mais conservadora, porque de verdade, gente, é muito difícil jogar na altitude. Isso é um fato, a gente não pode ignorar. Não estou dizendo que deva se jogar ou não, é uma outra história, mas é um fato que é muito mais difícil. E quando você reconhece a sua limitação física, no caso, você consegue ter uma estratégia mais bem direcionada. E é isso que eu espero que aconteça, porque a minha expectativa é que o Flamengo se classifique não apenas em primeiro, mas como uma das melhores classificações geral, uma das melhores classificações no quadro geral da Libertadores, para que a gente tenha, não um chaveamento melhor, porque isso é em sorteio, mas que a gente possa decidir nossos jogos em casa. E esse grupo ele foi feito ali muito a gosto, né, para que o Flamengo seja não só o primeiro, mas como uma das melhores campanhas, quiçá a melhor campanha. Esse jogo, como eu disse, gera uma certa frustração, mas também não é para tanto. A gente fica ali no meio termo. O Flamengo fez um ponto fora. É um grupo relativamente fácil. Se o Flamengo manter o foco e tiver a estratégia correta, tem tudo para se classificar e se classificar muito bem. Não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. Deixar aquele like, que é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais pessoas. Quero aqui ler suas opiniões, comente aqui, interaja. E até a próxima.